Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito à privacidade. O artigo 5º determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A Constituição assegura também indenização se a violação provocar algum tipo de dano material ou moral. Para falar sobre o direito à privacidade, temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a jornalista Paula Santana. Ela sempre atuou nas áreas de comportamento, moda e coluna social. Agora prepara o lançamento de sua própria editora. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Como é que é lidar com esse desafio diário de respeitar a privacidade, mas ao mesmo tempo ter notícia interessante sobre as pessoas para passar para os outros? Na verdade, eu acho que o grande critério dessa dualidade, que é uma grande polêmica, é você atuar com bom senso. E, sobretudo, com elegância, porque, na verdade, existe a informação que você precisa dar para o seu público e a invasão à intimidade da pessoa citada. Então, essas duas linhas, elas tendem a caminhar de forma paralela. Também está aqui conosco o advogado criminalista Daniel Romeiro. Ele participa do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado. As pessoas hoje estão mais conscientes desse direito à privacidade? O que eu vejo é que as pessoas estão cada vez mais sendo expostas, né, principalmente em sites de relacionamento, que eles estão expondo a sua privacidade, a sua intimidade e, ao mesmo tempo em que se expõem mais, por causa desses novos veículos de comunicação trazidos pela internet, elas, ao mesmo tempo que se expõem, elas estão mais sujeitas também a terem a sua privacidade violada. Então, eu acredito que não é uma questão de consciência. Elas sempre, acho que tiveram uma noção de essa consciência da sua privacidade, da sua intimidade, dos limites disso, mas com a internet, com os sites de relacionamento, essas pessoas se expõem mais e, por se exporem mais, estão sujeitas a violações da sua privacidade, da sua intimidade. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais difícil manter a privacidade. Nas ruas, as câmeras estão por todo lado e nem sempre estão à mostra. É o caso, por exemplo, de operações policiais, quando o uso de câmeras escondidas é comum. Mas o que acontece quando as imagens são usadas de forma indevida? É o que você vai ver na reportagem de Letícia Justus. Essas imagens foram parar na internet depois que essa escrivã de São Paulo, investigada por recebimento de propina, foi agredida e humilhada por policiais. Para procurar o dinheiro que ela teria recebido, agentes da Polícia Civil algemaram e obrigaram a escrivã a tirar toda a roupa. O pior, foi tudo gravado e o vídeo vazou na internet. O episódio levou ao afastamento de 2 delegados da Polícia Civil. O uso de câmeras escondidas em investigações policiais é comum. Esse delegado da Polícia Civil do Distrito Federal conta que os agentes usam canetas, óculos e câmeras para ajudar nos flagrantes, mas lembra que é preciso ter muito cuidado com o material. Nós não podemos abusar disso, da mesma forma que acontece com as escutas telefônicas, temos que selecionar aquilo que interessa à investigação criminal. Quando há algum abuso com relação a esse direito, a pessoa pode acionar o Poder Judiciário solicitando danos materiais e morais. Equipamentos semelhantes aos usados pelos policiais podem ser adquiridos por qualquer pessoa. Nesse site internacional é possível comprar relógios, bonés, óculos, canetas e vários outros objetos, todos com câmera escondida. Já os equipamentos profissionais, usados pelos chamados paparazzi, são responsáveis por outro tipo de imagem que também viola a intimidade das pessoas. Fotos de celebridades, muitas vezes em momentos íntimos e até constrangedores, vão parar todos os dias nos jornais e revistas, mesmo sem autorização. Como no Brasil não tem uma legislação específica sobre o assunto, os autores só podem responder se a divulgação da imagem configurar injúria ou difamação. Nesse caso, a pena vai de 1 mês a 2 anos de prisão, além de uma possível indenização prevista no Código Civil.
Paula, hoje o difícil é a gente saber quando não está sendo filmado ou fotografado. Tem algum limite para o uso de câmeras? Na verdade, eu acho que existem, falando de fotografia, 3 tipos de foto. A foto que é tirada, posada, né? Eu posso tirar uma foto sua e você permite sorrir para a câmera. Existe a foto flagrada, né? Então, a pessoa está na rua e, de repente, com um namorado novo, e aí tem um repórter, e aí ele faz a foto, é uma foto flagrada. E existe a foto roubada, que é essa que você vai em busca de uma informação que você quer ter, né? Que ela não está disponível. Então, são 3 tipos de situações. Agora, na verdade, isso é uma dinâmica hoje comum a todos, mas muito forte, muito expressiva nos tabloides britânicos e nas revistas de fofoca norte-americanas, né? E como o povo gosta de um espetáculo, né? Assim, gosta As pessoas reclamam, mas querem ver. Querem ver. Na verdade, existem pesquisas internas dentro do jornalismo que diz que num jornal o que mais tem leitura é a vida de celebridade, coluna social, resumo de novela e horóscopo. Ou seja, então, assim, existe toda uma ferramenta gigantesca de política, economia, trabalhando, né, para fazer um grande jornal, mas o foco no final se concentra nessa parte que hoje é a grande vedete do jornalismo. Agora, doutor Daniel, até onde vai o direito da pessoa? Ela pode reclamar de qualquer uso da imagem, como ela disse aí, com uma lente mais poderosa, por exemplo? Na verdade, o que você tem aqui no caso do jornalismo é uma contraposição de princípios de direitos, né? De um lado você tem a imprensa, que tem o direito de informar, né, até o dever de informar, e de outro você tem a privacidade da pessoa, né? Então, o que a pessoa deve fazer, eu acho que foi isso que ela disse no começo, é fazer uma ponderação entre a privacidade e o direito à informação, né? E daí que vai surgir a eventual direito da pessoa reclamar daquela situação, enfim, daquela exposição que ela sofreu. Então, assim, você tem uma pessoa que está no espaço público, né? Então, obviamente, ali a imagem pode ser captada, porque a pessoa está no espaço público, ela não está dentro da sua casa, né? Então, aí não cabe indenização nesse caso? Se ela é flagrada, por exemplo, como ela falou, com um namorado novo, uma celebridade? Não. Aí, nesse caso, dificilmente caberia. O que você vai ter prepondera ali o interesse público, porque a pessoa é pública, né? Então os leitores, né? As pessoas que consomem os jornais, à medida que ela é uma figura pública, tem interesse em saber sobre a vida daquela pessoa no espaço público. Não teria, a meu ver, aí muito problema nisso, né? Um direito à indenização, nada disso. Diferente porém, a situação da pessoa que é flagrada dentro da sua casa. Essa pessoa pode estar, por exemplo, pode ser um político que defende, por exemplo, a proibição de venda de bebida alcoólica. Mas o jornalista vai lá, o repórter vai lá, tira a foto da pessoa dentro da casa dela, consumindo bebida alcoólica. Quer dizer, aí haveria uma ponderação de privacidade, óbvio, houve uma violação da privacidade da pessoa, mas, ao mesmo tempo, tem um interesse público que suplantaria essa privacidade da pessoa. Então, é sempre uma conjugação, uma ponderação entre a privacidade e o interesse público, o interesse de informar, o interesse das pessoas terem essas informações, que são informações relevantes para a vida pública, para a vida nacional. Só complementando, falando de situações, né, em espaços públicos ou não, a gente tem dois momentos que eu considero expressivos no jornalismo, que num primeiro momento pareceu ali muito invasivo, e depois a história, depois de aberta e revelada, correu o mundo inteiro, feito por fotógrafos. Aquela foto histórica do Lula de férias, de sunga na praia, carregando isopor com a Marisa atrás, e depois ele de braço aberto entrando no mar, acho que 2006, 2007. Essa foi uma foto feita a 2 quilômetros de distância. Os fotógrafos, o fotógrafo, no caso, o Celso Júnior do estado de São Paulo, ele alugou um barco, ficou a 2 quilômetros de distância, porque a segurança presidencial dá esse raio, né, de distância, onde ninguém pode se aproximar, e ele, com a objetiva, conseguiu fazer essa foto. E foi uma foto que correu o mundo inteiro.
E uma outra situação foi quando a Lady Di esteve no Brasil na década de 90 e um fotógrafo, Wilson Pedrosa, hoje também do Estadão, ele alugou um apartamento no Copacabana Palace e ela resolveu ir para a piscina ali na pérgola do Copacabana Palace, e ele do apartamento dele fez o registro da Lady Di ali de maiô tomando seu banho de sol no Brasil, que foi uma outra foto que percorreu o mundo inteiro. Então nem tudo é pro mal, essas circunstâncias. São imagens que, se não fosse o esforço deles, o mundo jamais veria, né? E usar a imagem ou informações sobre alguém de maneira indevida pode caracterizar crime, como a gente viu na reportagem. O Código Penal tem um capítulo específico sobre os crimes contra a honra e prevê punição para quem pratica calúnia, difamação ou injúria. Caluniar alguém é dizer falsamente que essa pessoa cometeu um crime. Já a difamação acontece quando se diz que determinada pessoa fez algo considerado ofensivo à reputação de alguém, mesmo que esse fato seja verdadeiro. E a injúria é caracterizada quando se ofende a dignidade ou decoro de outra pessoa. Doutor Daniel, toda invasão de privacidade é considerada crime? Para se manter nesse assunto, nesse tema que a gente está tratando. Por exemplo, o fotógrafo que entra na residência de uma pessoa para fazer uma foto, né? Há sem dúvida uma invasão da privacidade e há também um crime, porque a pessoa invadiu a propriedade de outra pessoa, né? Então tem uma invasão ao domicílio, né? Que daí é tipificado como crime. Mas outras condutas, como simplesmente tirar uma foto de uma pessoa longe a distância da casa, se entender que aquilo ali não havia interesse público, não havia direito à informação naquela foto, foi uma mera invasão de privacidade, vai gerar ali um dano para a pessoa, um dano moral, que a pessoa vai ter o direito de ser indenizada, mas essa conduta não é criminosa. Nem toda invasão à privacidade... Cada caso é um caso e a invasão à privacidade vai ser tida como crime quando tiver uma conduta no Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, dizendo que aquela conduta é crime. Paula, quem trabalha com revista de celebridade, com coluna social, sofre muito dos processos? Em revista de celebridade, eu acho que sim. Em coluna social, não. Pelo menos no meu caso, não. Porque o que acontece no jornalismo? As pessoas se tornam muito setorizadas. Então, eu sou uma repórter setorizada dentro do meu núcleo de atuação. Como existem repórteres setorizados da Justiça, do Legislativo. Então, o que acontece? Quando você começa a acompanhar a rotina daquela pessoa, celebridade ou personalidade, que são duas coisas bem distintas, né? A personalidade é quando ela constrói uma história, né? Ali é um dia após dia, são políticos, artistas, intelectuais, e a celebridade é a coisa, né? A fama instantânea, né? São os Big Brothers, que, né, eles aparecem e desaparecem sem que você nem perceba. Então, na verdade, você acaba criando, não é uma relação de intimidade, é uma relação de proximidade. E no final isso acaba se tornando uma parceria, porque essas pessoas públicas, elas também usam os jornalistas quando é conveniente a elas. Então, uma atriz, então está no momento ali, ela está desaparecida do mercado da tela, ela vai precisar de um fotógrafo faça o seu registro no restaurante, numa festa, né? Ou então, ao contrário, ela está sendo ali muito visada por algum motivo, ela vai falar, poxa, me dá um tempinho, né? A Luana Piovani faz muito isso, me dá um tempo, me deixa um pouco quieta. Então, assim, existe, claro, essa relação vamos dizer, de parceria, né? Um dado importante, que aqui do próprio Supremo, é uma pesquisa feita em 2010, se não me engano, constatou que o mais leva processos por causa desse tema é o Brasil. São cerca de 4 mil processos por ano. Então, o desdobramento, o que dá, a gente não tem conhecimento. Ou seja, o brasileiro, isso mostra que o brasileiro é pouco, apesar de gostar muito, né, de ver, de ser visto, ele é pouco tolerante a esse tipo de invasão. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.